Estamos aqui de volta, agora com a nossa primeira videopostagem. Nesta primeira videopostagem vamos abordar um tema da mais fundamental importância em toda a escola mística, esotérica, espiritual. Deve ser assim também nas religiões. O entendimento de que todos nós somos um. Então, este é o nosso tema. Somos todos um. E como nós vamos desenvolver esse tema para que fique um pouco fácil para vocês entenderem, para todos entenderem, porque é um tema um pouco complexo. Vamos começar fazendo uma analogia com o corpo humano. Assim a gente vai poder partir do mundo material para tentar entender o mundo espiritual. Já pararam para pensar que o nosso corpo humano é formado de bilhões de células? Cada célula tem o seu papel. Cada célula tem a sua memória. Nós temos as células que formam o pulmão, nós temos células que formam o coração, as células que formam os ossos, o cabelo, enfim, cada partezinha do corpo humano tem as suas células. E essas células são específicas daquela parte. As células do coração só servem no coração. Elas não poderiam ser transplantadas do coração para outro órgão. Assim também, elas guardam uma função, uma memória, uma hereditariedade. Então, o conjunto de todas essas células, desses bilhões de células, formam uma pessoa. E com toda aquela cadeia que nós chamamos, os cientistas chamam, e nós chamamos de DNA, onde estão todas as informações do nosso corpo, a herança genética que nós trazemos desde o nascimento, de gerações passadas que vieram de pai, mãe, avós, bisavós e assim por diante. Veja como é interessante. O que nós somos hoje, fisicamente, é uma herança de nossos antepassados, que nos transmitiram a sua cadeia genética. E cada célula do nosso corpo traz essas memórias. As células do coração trazem as suas memórias passadas, as células do pulmão trazem as suas memórias passadas, e assim por diante, cada pedacinho do nosso ser. Então, agora, nós vamos estender essa analogia para o espírito. O espírito, ele traz uma bagagem que nós chamamos de personalidade. Quando ele vem e assume, ele adentra ao nosso corpo para nos animar, ele já traz uma bagagem. Ele já traz habilidades, falhas, qualidades e defeitos, conforme nossa concepção. E isso foi lapidado em várias existências anteriores. Então vocês vejam só. Vamos analisar uma figura hipotética de uma pessoa. Vamos analisar uma pessoa que seja um excelente banqueiro, um homem de negócios.
Eu escolhi banqueiro, mas podia ser qualquer outra situação, qualquer outra profissão, qualquer outra atividade. Mas então, essa pessoa, ele tem habilidade para lidar com dinheiro. Ele tem muito dinheiro, mas ele é prudente, não gasta, gasta pouco. Ele também gosta de passar fim de semana no campo, isolado, com a natureza. Essas qualidades que ele tem, elas foram adquiridas por encarnações anteriores desse espírito, dessa personalidade alma. Numa vida passada, quem sabe, ele tenha tido dificuldades com dinheiro, tenha passado necessidades, e ao longo da sua vida ele aprendeu, através das duras provas, que ele deveria ser mais cauteloso, deveria economizar, e mesmo quando tivesse dinheiro, ele deveria ser prudente e poupar. Ele aprendeu ainda passando duras provas numa outra existência. E quando chegou nesta, ele deu seguimento nessa personalidade e ainda está aperfeiçoando mais. Ele trouxe também a bagagem de, quem sabe, numa outra vida, numa outra encarnação, ele possa ter sido um fazendeiro, alguém que vivia às custas da plantação, da criação. E por isso, ele trouxe para essa existência, essa personalidade de alma trouxe para essa existência o gosto de ir para o campo, de se retirar, de não ficar muito em badalações, em muitas festas, mas sim se retirar e curtir a natureza. Então, nesses dois exemplos, eu poderia me estender por muito tempo falando sobre tantas outras hipóteses, mas nesses dois exemplos dá para a gente ver que o que nós somos hoje é fruto de experiências que nós tivemos no passado, que o nosso espírito teve no passado. Então, se hoje eu sou da forma como eu sou, é porque eu tive algumas experiências em vidas passadas, as quais agora eu estou aqui buscando aperfeiçoar. E eu tenho toda essa minha existência para tentar dominar algumas coisas que ainda eu não domino. Embora algumas outras eu domine muito bem. E assim somos todos nós. Cada um que interage, cada pessoa, tem as suas qualidades, tem os seus defeitos. Mas todos iremos passar por todas as provas. Porque aí tem uma situação. Assim como nós falamos que aqueles bilhões de células existentes, elas formam um único corpo, assim é o espírito. A soma de todos os espíritos que existem, sejam humanos, animais, vegetais, a soma de todos eles é que forma Deus. Se nós formos analisar ao contrário, Deus era um e ele se subdividiu, criando aquilo que nós chamamos centelha divina. Cada um de nós somos uma centelha divina. Cada um de nós somos um pedacinho de Deus. Nós temos todas as qualidades e todas as possibilidades que Deus tem. Mas nós precisamos lapidar essas qualidades. E é por isso que nós temos várias existências. Porque o espírito precisa estar encarnado numa matéria
para ele sentir as provas. No mundo espiritual, ele não passaria por essas provas que nós passamos aqui no plano terrestre. Lá no mundo espiritual, ele não vai passar fome, ele não precisa de dinheiro, ele não precisa trabalhar, ele não precisa se reproduzir, ele não precisa curar doença. Não. Então, para que ele aprendesse todas essas situações e desenvolvesse a si mesmo, é que nós passamos pela encarnação num corpo perecível, um corpo feito de matéria, feito do barro, da terra. A analogia que diz que nós viemos do barro, ela é certa, porque realmente nós somos feitos de minerais, água e todos os outros minerais que compõem a natureza. E elas têm um tempo. Quando elas se formam e se agregam para formar a carne, elas têm um tempo. E esse tempo varia. Uns vivem 80 anos, outros 100 anos, outros 60, 70. Há pessoas que morrem precocemente. Falência múltipla dos órgãos. Sempre há alguma falência. Quando não é um acidente, uma morte trágica ou violenta, mas uma morte natural, que essa todos nós iremos passar. Por quê? Porque a matéria, a carne, os minerais vão se deteriorar. E aí, o espírito, a nossa alma, a nossa personalidade irá voltar para o plano espiritual, aguardar um certo tempo para retornar e assumir uma outra forma física e passar novamente pelas experiências que ele precisa passar para que ele possa continuar se desenvolvendo, continuar se lapidando. Então nós somos todos um, porque somos filhos, ou melhor, filhos não, somos uma centelha do Pai, do Criador, que se dividiu em múltiplos bilhões de almas de espíritos que estão buscando a sua evolução. Então nós somos todos um. E aí nós entramos numa questão que as ordens esotéricas, as fraternidades sempre pregam: igualdade, justiça, fraternidade. Nós não devemos julgar ninguém no aspecto espiritual, no aspecto do nosso comportamento. Estamos sujeitos ao julgamento dos homens quando cometemos alguns crimes que os homens estipularam que devem ser punidos para o bem e a convivência de todos, harmoniosa. Mas no tocante à vida cotidiana, no relacionamento, às vezes as pessoas julgam e condenam o próximo. Fulano é estúpido, fulano é rude, fulano é traidor, fulano é isso, fulano é aquilo. Muito bem. Mas todos nós, em algum momento, também já passamos por isso. O fato de nós termos evoluído não tira aquele passado. Nós já fomos assim. E por nós já termos sido assim, nós temos que ter o discernimento para perdoar. O perdão é muito importante. Porque se eu cometo algum erro hoje e alguém me critica, certamente essa pessoa já está num nível melhor, mais avançado, com relação àquele ponto que eu errei. Mas também ela já passou por algumas provas na vida que fizeram com que ela se lapidasse com relação a esse tema, aquele tema. E eu ainda estou passando. E assim, cada um de nós.
Cada um de nós tem nossas virtudes, nossas qualidades, nossos defeitos. Defeitos que já tivemos. E temos as qualidades que nós estamos aperfeiçoando e que outros já tiveram e já estão mais à frente também. Então o perdão é fundamental. O perdão para os arrependidos. Porque, enquanto matéria, nós cometemos erros. E muitas vezes nós cometemos erros e quando a consequência vem, a gente fica incomodado e fica pensando que a gente perdeu algum benefício que tinha, alguma regalia que tinha, e a gente corre às vezes para pedir perdão. E o perdão vindo, a gente está pronto para cometer novamente o mesmo erro. Isso aí não se chama arrependimento, isso chama-se remorso. A pessoa, quando comete alguma injustiça com alguém, e ela percebendo que ela vai perder alguma coisa, então ela fica remoída, ela fica em remorso, e então ela começa a querer que o outro a perdoe para que ela possa continuar usufruindo daquilo que ela tinha antes. Remorso não é bom. Remorso não é bom. Deus não aceita o remorso. O que é bom é o arrependimento. Arrependimento é diferente. A pessoa, quando comete uma injustiça com alguém, e ela então se coloca no lugar desse alguém e sente a dor que essa outra pessoa está sentindo ou sentiu, e percebe o quanto ela foi cruel e injusta, e ela então se arrepende profundamente. E ela toma uma decisão perante Deus, perante a sua consciência, de que jamais ela vai mais fazer aquilo. Morreu, aquilo mais, nunca mais ela fará. E ela procura, às vezes, o perdão. E então, quando a gente percebe que essa pessoa está de fato arrependida, que ela vai mudar, que ela mudou, ela já não é mais aquela pessoa com aquele erro, aquela falha, ela está disposta a ter uma nova chance, uma nova oportunidade, aí sim, nós temos que perdoar. Temos que dar a essa pessoa uma chance. É um ato de fraternidade, é um ato de amor. Porque se eu não perdoo, eu já não estou pensando no próximo, eu estou pensando só em mim, na dor. Mas se ele se arrependeu, ele sentiu a mesma dor que ele me provocou. Então, merece o perdão. Nós somos todos um. Isso, para nós, tem um colorado muito grande. Por que nós vivemos em guerra? Por que nós vivemos em conflito? Eternamente em competição um com o outro, gerando disputas, gerando desavenças, gerando mitigâncias, gerando guerras, mortes. Tudo por quê? Porque queremos ser melhor que o outro. Porque queremos criticar o outro pelos defeitos que ele apresenta, muitas vezes, que a gente ainda tem também. Ou já tivemos. E se já tivemos, e hoje nós já superamos, devemos dar a oportunidade para que ele também supere. Alguém alguma vez na vida também já nos deu essa oportunidade. Então, somos todos um. Liberdade, fraternidade, amor. É assim que o mundo vai encontrar uma nova consciência. É assim que nós vamos criar uma geração de paz. É assim que nós vamos ao encontro do Criador. A pergunta de onde nós viemos e para onde nós vamos, nós sabemos a resposta.
Nós sabemos de onde nós viemos e para onde nós vamos. Agora fica mais fácil entender, né? Obrigado por nos acompanhar e regularmente estaremos aqui com nossas videopostagens.